E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, sou professora de língua portuguesa. Estamos aí para falar hoje sobre a questão dos pronomes, continuando aí das classes gramaticais relacionadas aí ao uso no nosso dia a dia, seja na oralidade, seja na questão da escrita, e para entendermos como funcionam cada um desses pronomes, por que nós devemos em algumas situações utilizá-los de algumas maneiras ou de outras com outras regras. Por isso que é importante aí nós conhecermos a funcionalidade de cada um deles. Então, hoje nós vamos estudar a questão dos pronomes demonstrativos, passamos aí pelos pronomes pessoais e passamos pelos possessivos, e hoje nós vamos então falar sobre a questão dos pronomes demonstrativos. O que seria demonstrar? Demonstrar tem a ver com indicar alguma coisa, e essa indicação, na verdade, ela é o que nós chamamos de parte principal ou parte geral que compõe o pronome demonstrativo. Lembrando aí, né, para que você se situe aí na questão dos pronomes, nós temos aí todas essas subclassificações, que seriam elas, os pronomes pessoais, abrangendo aí pessoal do caso reto, pessoal do caso oblíquo e pessoal de tratamento. Nós falamos do pronome possessivo, que é aquele que indica posse, o pronome demonstrativo, que é o objeto da nossa aula, que ele é aquele que indica o relativo e o indefinido, e o pronome interrogativo. Nós vamos passar por todos eles, mas hoje nós falaremos aí sobre a questão do pronome demonstrativo. Então vamos lá. Nós falamos aí que quando nós estudamos pronome, nós falamos das pessoas do discurso. O que são as pessoas do discurso mesmo? Aquela que fala, aquela com quem se fala e aquela de quem se fala, ou aquele, né? Então, nesse caso, pessoas do discurso tem a ver com o quê? Com a questão da nossa oralidade mesmo. Eu falo para alguém que me ouve e de alguém ou de alguma coisa. Então, nesse caso aí, são essas três pessoas que nós precisamos sempre lembrar quando se fala em pessoa do discurso. Bom, assim como nos outros pronomes, o pronome demonstrativo também ele está indicado para essas pessoas do discurso, ou seja, ele está relacionado com essas pessoas. Aqui a professora colocou então a primeira pessoa. Quem que é a primeira pessoa mesmo? Eu ou o nós, depende, né? Se é a primeira pessoa do singular é o eu, se é a primeira pessoa do plural é o nós. Quando que eu uso, então, para a primeira pessoa? Então, a primeira pessoa, em geral, você usa o esta, este, isto. Ou o seu plural, estas, estes, isto. O isto não, né? O isto não varia, somente o esta e o este. A segunda pessoa, ela tem, então, como sendo essa, esse, isso. E o plural, essas e esses, o isso não varia. E a terceira pessoa, aquela, aquele, aquilo, e só variam ali aquelas e o aqueles. Então, quando nós falamos de pronome demonstrativo ligado a essas pessoas, nós temos que ter conta de que estamos falando aí dessas pessoas do discurso. Então, vamos lá. Quando que nós deveremos usar o esse, o este ou o aquele? Então, nós vamos ver aí cada uma dessas regras. Então, aqui, nós podemos utilizar em 3 momentos essa modificação desse pronome. A primeira delas tem a ver com o uso espacial, ou seja, a questão de lugar, de proximidade ou não, né? Então, nesse caso aí, você vai utilizar o pronome este, o pronome esse e o pronome aquele, dependendo da distância mesmo que aquele que está falando se encontra. Então, o primeiro caso desse espacial os pronomes demonstrativos podem ser utilizados para indicar a posição especial de um ser em relação às pessoas, tá? Então, nesse caso aqui, eu quero falar que esta caneta é minha. Então, por que eu estou utilizando esta e não essa? Porque ela está próximo de quem fala, que sou eu. Agora, se eu fosse perguntar para você algo assim, esse caderno é teu? Veja que agora a professora utilizou o esse. Por quê? Porque eu estou falando com você
e o caderno está perto de você. Então, quando está perto da pessoa com quem se fala, eu uso o esse. E se algo que eu estiver falando está longe, tanto de quem fala, quanto de com quem eu falo? Por exemplo, aquele caderno é de quem? Veja, eu não estou falando mais com você, eu estou falando do caderno, então eu vou usar o aquele. Então, como que se daria isso? O este eu vou falar para quem está, quando está perto de mim, de quem fala. Então, este livro que trago comigo é um romance. Por quê? Porque ele está perto de mim, de quem fala. Isto que eu tenho nas mãos é um livro. Por que que eu usei o isto? Porque está perto de quem fala. Quem está falando ali é a primeira pessoa, então você vai usar o este, né? Então aqui no caso, a professora colocou o espacial aqui, ele direcionado aqui com essa questão dos advérbios, né? Por exemplo, aqui é perto de mim, aí é perto de você. E lá é longe de nós dois. Então, nesse caso, você tem que observar isso. Olha, como que ficaria? Ajude-me a carregar aqui. Este pacote aqui está perto de quem fala. Vamos ver o segundo caso? Ajude-me a carregar esse pacote aí. Por quê? Porque está perto de com quem eu falo. Então, por isso que eu vou utilizar o esse. Agora, olha a terceira. Ajude-me a carregar longe de nós dois. Aquele pacote lá. Então, o lá vai indicar que está longe, então é o aquele. Ajude-me com este pacote, ou isto, né? A professora não colocou o pacote agora, então ajude-me com isto aqui. Por que que eu utilizei o isto? Porque tem um aqui. O aqui diz que está perto de mim. A segunda coisa que nós vamos utilizar é a questão do temporal. Então, a primeira é espacial, perto de mim, este, perto de você, esse, com quem eu falo, e de quem nós falamos é o aquele. Como que seria o uso no temporal? Então, aqui, ó, os pronomes demonstrativos podem ser utilizados para indicar a posição temporal. O que que seria a posição temporal? Presente, passado ou futuro. Tem a ver com essa questão daquilo que acontece, daquilo que aconteceu, daquilo que acontecerá. Então, vamos lá. Esta semana, o conteúdo está tranquilo. A professora usou o verbo estar, que é no presente, então por isso que eu vou dizer esta semana. Essa semana passada, todos conseguiram se exercitar, ou seja, é um passado bem próximo. Então, eu vou usar o essa, ó. Passado SS usa esse SS, tudo SS, para não confundir na hora de você utilizar. Agora, o Natal já passou muito tempo, né? De 2019 já passou tempo. Então, aquela semana do Natal foi a melhor fase. Então, o que passou muito tempo, vou usar o aquela. É quase igual o espacial. Está perto, uso este. Está perto de com quem eu falo, uso esse. Está longe de nós dois, uso o aquele. Só que agora é relacionado com o tempo. Então, nesse caso aqui, é só fazer essa utilização. Aqui a professora colocou, então, como que ficaria na frase? Que está acontecendo, ó, presente eu uso mesmo que o isto, né? Então, nesse caso, isto que está acontecendo é maravilhoso. Olha aqui nesse segundo exemplo, quando aconteceu no ano passado, né? Então, é um tempo mais distante. Então, quando aconteceu aquilo no ano passado, entendi. Ah, então agora estou falando de algo distante. Letra C. Ó, é o ano das eleições. Ah, então é presente. O que você vai usar? Este é o ano da eleição. Você pode fazer assim, ó, esse mnemônico, ó, para você lembrar, ó. Quando é presente com T, você vai usar o este, isto e esta. Quando você vai
usar o passado com 2 S's, e for um passado mais recente, você vai utilizar o SS também. Então, T para presente, SS para passado. Aí é fácil, você consegue assimilar aí essa regra. Procuramos a polícia, ó, noite, contamos tudo, quer dizer, é o tempo passado recente. Então, o que eu vou usar? SS. Procuramos a polícia essa noite, contamos tudo. Agora, é a hora da verdade, tempo presente eu uso T. Então, esta é a hora da verdade. E a letra G? Foi em 1500. Meu Deus, longe, muito longe. Então, eu vou usar o quê? Aquele ano o Brasil surgiu. Pronto, né? Então, agora utilizei o aquele porque é muito longe. E o outro que nós usamos, o este, o esta, o isto, aquela, é no sentido de referência. Pessoal, quando eu utilizo o este, o isto, é para quando eu ainda vou dizer alguma coisa sobre uma parada que eu fiz no texto, né? Então, eu faço uma pausa, 2 pontos e agora vou me referir. Então, se eu não fiz referência ainda, eu uso o este e o isto. Como que isso acontece? Espero sinceramente isto. A professora falou o quê? Não, eu vou falar, por isso que eu usei o isto. 2 pontos, que vocês passem. Então, quando eu ainda vou falar, eu uso isto. Estas são as qualidades de um bom texto. 2 pontos, eu já falei quais são? Não, então agora que eu vou falar, por isso que eu utilizei estas. São as qualidades de um bom texto. Clareza e concisão. Agora vamos ver quando que eu uso essa ou isso. Que vocês passem. É isso que espero. Por que a professora agora utilizou isso? Porque eu acabei de falar. Então, quando eu acabo de falar, eu já me referi, eu vou usar o isso. Olha isso, clareza e objetividade. Essas são as qualidades de um bom texto. Quais são as qualidades de um bom texto? Clareza e objetividade. Eu falei por primeiro, então vou usar o essa porque eu já me referi. Fácil, né? Então, você fazendo aí essa questão do SS para esse, ou isso, ou essa, passado, e o presente com T, você vai usar o isto ou esta. Identifique os pronomes demonstrativos. Vamos lá, admirava aquele homem, ó, indica, né? Aquele homem que passava todos os dias curvo de cansaço. Aquela era uma música saída do baú do vovô. Você indica, né? Não quer dizer, o nosso dedo não é um indicativo? Então é isso mesmo, você faz isso com o demonstrativo. Isto é tudo que possuo, isto é o teu pronome demonstrativo. Ana tinha essa mania de remexer as gavetas. Tem algum pronome aqui? Tem, ó, o essa mania, né? Está no passado, usei o essa. Era isso que ela queria. Também o isso é um pronome demonstrativo. Fácil, né, de identificar. Nessa tirinha, ó, que estrela é aquela muqueta? É o crocodilo gigante que protege a colheita. E aquela? É onde mora o Deus dos rios. Então, nesse caso, ele utilizou 2 vezes o aquela. O aquela é pronome demonstrativo. E a última aqui, que a professora quer que você também identifique qual é o pronome relativo. Garfield vai ter uma bela surpresa. Eu pus um alarme na geladeira. Essa é a primeira regra para se viver bem com um gato. Você tem que ser mais esperto que ele. Olha o essa aqui, né? O essa é o pronome demonstrativo utilizado aí para esse tipo de oralidade, tá? Então, nesse caso aí, você teve essas questões aí relacionadas ao uso do pronome demonstrativo. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós faremos mais exercícios e eu espero você. Até lá! Tchau!